Olá pessoal, a gente vai estar apresentando nossa CH de geração de energia elétrica. A análise da nossa patente é o método para determinar o estado de carga de uma bateria, medindo a tensão de circuito aberto. O grupo é constituído pelo Marcelo e por mim, Edno. Bom, os tópicos para a discussão é a introdução, a patente a ser analisada, métodos abordados pela patente, segmentos, aplicações e adoção das tecnologias relatadas na patente, conclusão e as referências que utilizamos. Bom, uma breve introdução aqui, né? A bateria de chumbo ácido ela foi inventada em 1859 por Gaston Planté, sendo a mais comum utilizada nos dias de hoje. Ela perdurou, né, desde a sua invenção e sempre teve um bom uso no mercado, né? Mas durante esse tempo, né, teve algumas outras baterias que surgiram e foram inventadas, né, como a de níquel, a de níquel metal hidreto, a de lítio-íon e algumas outras, né? E as aplicações que utilizam bateria vão desde, né, aplicações de armazenamento de energia para veículos, celulares, notebooks, packs para veículos elétricos, ou armazenamento de energias renováveis para geração fotovoltaica, né, que é um segmento que está tendo um grande crescimento aí nos dias atuais. Dando sequência aqui, né, na introdução, né, algumas definições que estaremos utilizando durante a apresentação é a questão de tensão de circuito aberto, que a sigla OCV, Open Circuit Voltage, que é a medição de um circuito aberto, né, medir a tensão de um circuito aberto. Temos também a tensão de circuito aberto em descanso, que é o OCV REST, que vai se caracterizar por medir a tensão de circuito aberto de uma bateria quando ela encontra-se no estado de descanso, depois que ela encontrou o período de estabilização. Temos também o estado de carga, que é o SOC, State of Charge, que representa a porcentagem de carga que a bateria se encontra no momento atual. Já em relação à patente que a gente está analisando, ela tem o detentor Honeywell, e foi detectado no ano de 2014 ali uma transferência dos direitos para a empresa Samsung. Dando sequência na patente analisada aqui, o problema que ela aborda pela patente é a questão que, para fazer a estimativa do SOC de uma bateria, a medição do ACV real ela só pode ocorrer depois de um período de estabilização, né? Então, a grande dificuldade encontrada é isso, né? Que para você abrir o circuito de uma bateria para poder medir o ACV e determinar o SOC, você precisa esperar a bateria entrar em estabilização. Em alguns casos demora horas, né? E como vai ser exemplificado mais à frente, para a bateria de chumbo ácido dura em torno de 2 horas. E a questão, o motivo disso é porque a tensão é influenciada pela temperatura e corrente. Bom, né, essa patente ela é dividida em dois métodos, né? O primeiro método é a aquisição de dados através da ciclagem da bateria para encontrar o SOC. O que ocorre, né? A bateria ela é feita ciclos de carga e descarga e são anotados alguns parâmetros e depois é feito um algoritmo, né, no computador que entrega uma equação que possa possibilitar que seja encontrado o SOC. E o segundo método, né, ele é a evolução do primeiro, mas sem a necessidade de descanso da bateria para a medição do OCV. Por quê? No primeiro método, né, a cada porcentagem de OCV, né, a cada 10%, 20%, é aberto o circuito, espera-se, né, a bateria entrar em estabilização durante um período ali de 2 horas, e nesse período de descanso, que a bateria está descansando e entrando em estabilização, são coletados o valor do OCV. E o método 2 não, o método 2 ele vai te entregar uma equação que você consegue prever o OCV através do OCV sem a necessidade de esperar a bateria descansar. Bom, e como que foi feito esse experimento para demonstrar a patente e toda a tecnologia envolvida na patente, né? Foi utilizada uma bancada, do qual é realizada essa ciclagem da bateria, os ciclos de carga e descarga, né? Alguns elementos que valem destacar é o computador, que tem todo
o algoritmo ali, os arquivos, memória para salvar esses dados. Temos também ali na unidade B um conversor ADC, voltímetro, sensor de temperatura, módulo de relé, módulo de DAC para aquisição de dados, condicionador de sinal. Temos também o elemento D ali, que representa o relé, que vai abrir a carga no momento que é necessário deixar o circuito aberto por descanso. Temos uma fonte de corrente C ali, a bateria é representada pelo elemento F. Temos também um shunt, que ele mede a corrente, e o tráfego de dados ali durante as linhas 23, 21, 27, 14 e 13, e um diodo de proteção para inversão de polaridade, né, para não queimar a bateria. Então, todo esse experimento, para comprovar os métodos defendidos pela patente, é realizado numa bancada de topologia mostrada na figura aí. Bom, agora falando sobre os métodos abordados pela patente, né? Vou estar aqui explicando o método 1. O método 1, né, ele consiste inicialmente em uma bateria descarregada, e então é feito o ciclo de carga da bateria, comparados a cada 10%, ou seja, carrega a bateria até 10%, para, depois carrega até 20%, para e assim vai, né? E nessas paradas necessários para esperar a bateria entrar em estabilização, né? Então você para, abre o circuito, espera a bateria entrar em estabilização durante um período de 2 horas, e durante esse período é coletados os parâmetros, né? Então, com a carga interrompida, né, durante a estabilização, a tensão OCV, de tensão de circuito aberto, é medida, é monitorada e medida, né? A taxa de variação OCV e a temperatura são medidos e armazenados. Por quê? Para futuramente plotar um gráfico e ter dados para calcular a equação do SOC, né? Bom, se baseando, né, no método 1, na explicação anterior, o que acontece? Né? Aqui a gente tem um exemplo gráfico. Está sendo feita a parte de carga da bateria, né? Então chegou ali em 40%, foi interrompida a carga, né? Então aqui em T igual a zero a carga foi interrompida, parou-se de carregar a bateria, e foram medidos todos os pontos de OCV durante um período de 2 horas. E esses dados coletados vão servir para gerar a equação do SOC. Ou seja, né, após a aquisição daqueles dados que são representados no exemplo do gráfico, né, tanto para a parte de carga e descarga, né, a primeira parte de cálculo é realizada. Então, utiliza-se a regressão linear e obtém-se uma equação de primeiro grau que representa o comportamento do SOC por OCV da bateria. O exemplo, né, da coleta, né, do SOC o exemplo do comportamento do SOC por OCV pode ser visto nesse gráfico aqui, né, onde são plotados todos os pontos de OCV para cada porcentagem de SOC, né? E isso daqui vai resultar no comportamento da bateria, e a partir disso é possível obter uma equação que vai corresponder ao valor do SOC. E a equação obtida, né, a partir dos dados experimentais lá mostrados no gráfico, é essa equação, né, onde o SOC em porcentagem é igual a 0,35 vezes o OCV rest, né, como comentado lá, o OCV de descanso. Quem que é esse OCV de descanso? É o último OCV medido. Então, você tem aquele gráfico lá, onde interrompeu a carga e você mede o valor de OCV durante 2 horas. Né? O último valor de OCV medido, ele é o OCV rest. E você colocando o OCV rest aqui, você consegue encontrar qual que é a porcentagem de bateria. Ou seja, né, se você está com a bateria ali e precisa encontrar o valor do SOC dela, você para ela, espera por 2 horas, vai monitorando a tensão, e lá no final, a última aquisição, você chama ela de OCV rest e consegue colocar nessa equação e encontrar o valor correspondente ao SOC da bateria. Olá pessoal, eu vou estar dando aqui continuidade na apresentação, vou estar falando um pouquinho sobre o método 2. A patente, então, ela consiste, né, nesse método, determinar o SOC a partir do OCV PRED, né, o OCV preditivo. Então, a gente vai estar utilizando os parâmetros obtidos no método 1, estará utilizando também, né, uma regressão linear através do software, né, Microsoft Excel.
Bom, então a equação mostrada no slide, né, representa a equação base, onde você vai ter então, né, que o OCV preditivo ele é igual a um parâmetro A vezes o OCV-C, que é o OCV medido, mais um parâmetro B vezes a variação da tensão OCV, menos um parâmetro C, multiplicado pela temperatura da caixa da bateria, menos um parâmetro D. Bom, com relação às ponderações, então, né, pelo fato que as constantes A, B e C elas serem diferentes, né, de cada região, a gente aplicou, então, duas dessas ponderações. A gente tem a região abaixo de 75% de SOC e uma região acima de 75% de SOC. Bom, então, mediante ensaios, né, de uma bateria de íon lítio, a gente pode observar na figura 4, né, os parâmetros de OCV PRED para valores abaixo, então, de 75% de SOC. Então, ali a gente tem os parâmetros, né, e os pesos. O parâmetro OCV, né, ele tem um peso de 1,165, a variação da tensão de OCV está em 6,95, a temperatura está em menos 0,167 e o offset é de menos 0,95. Já para parâmetros de OCV PRED, para valores acima de 75%, a gente tem ali o peso de OCV de 1,027, uma variação da tensão de 9,288, a temperatura de menos 0,197 e um offset de menos 0,56. Bom, após obter então os parâmetros, né, A, B e C, é possível plotar então as equações que vão descrever o OCV preditivo para valores abaixo de 35% de SOC e acima de 35% de SOC. A primeira equação, então, a gente tem ali as ponderações para valores abaixo de 75% de SOC, e na segunda equação, né, a gente tem ali as ponderações para valores acima de 75% de SOC. Essas equações elas foram geradas, né, através do software Microsoft Excel. Bom, como eu disse, né, o procedimento do método 2 ele é realizado pelo computador, através do Microsoft Excel, e ele tem com a finalidade, né, de medir o OCV da bateria por um período de 30 segundos, juntamente com a temperatura da caixa da bateria. Então, há um monitoramento desses parâmetros para poder ser determinado, né, o OCV preditivo. Bom, agora na parte, né, de segmentos, aplicações e adoções das tecnologias relatadas na patente, a gente tem umas limitações, que consiste, né, na aplicação que elas não podem ter a interrupção da carga, né, de circuito aberto. E como, né, segmentos e aplicações, a gente tem que a obtenção de parâmetros para gerar modelos, realizam testes para levantar o estado de saúde da bateria, né, o SOH, e também tem uma aplicação nas baterias estacionárias, né, que é interessante você estar descobrindo, né, o estado de carga de uma bateria estacionária para saber, né, realmente qual o seu estado, se há necessidade da troca, se há necessidade de fazer uma carga, né? Então é muito importante ter esse parâmetro, né, de baterias estacionárias. Com relação à adoção, né, das tecnologias, a gente tem tecnologia sem pedido de autorização, né, quando não há o pedido de autorização. Então a gente tem a utilização sem a finalidade comercial, né, e casos científicos e tecnológicos. Bom, já na adoção das tecnologias, né, através de pedidos, se acontecer, então, né, de algum pesquisador ou uma instituição de pesquisa interessar, né, está dando continuidade, né, na exploração da patente, o detentor ele deve assinar, então, né, um documento que é a transferência do direito de exploração, na qual lá vai constar, né, algumas informações para que possa, então, né, ser explorado a patente e ser aprimorada, né? Agora, caso ele não tenha condições financeiras, né, de estar produzindo, ele pode ocorrer o processo então, de licença compulsória, na qual o detentor deve ceder, né, os direitos de fabricação do produto. E, basicamente, né, esses são os processos da adoção das tecnologias através de pedidos e através de
de não pedidos, né? Bom, minha conclusão, né, da análise da patente, que é um tema assim, muito relevante, por propor dois métodos para a obtenção do SOC. Né? O primeiro, ele propõe, né, a metodologia da ciclagem a partir da aquisição de dados, e o segundo método, né, por ser uma evolução do primeiro, ele não precisa mais com que ocorra o tempo, né, de espera, de estabilização da bateria para poder determinar o SOC, né, fazendo isso de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. Essas foram as referências que nós utilizamos para estar executando o trabalho. Gostaríamos de agradecer ao professor e a toda a comunidade acadêmica. Muito obrigado.